Oi, meu nome é Liriel Oliveira, eu sou da turma 304 do curso técnico em Guia de Turismo e eu tô aqui para falar sobre a Era Vargas e o modernismo na fase 2, compreendido aí entre 1930 e 1945. É um período marcado por diversos conflitos políticos, mas também foi uma fase muito fértil e muito rica para a literatura brasileira. Nessa segunda fase da geração modernista, eu vou falar especificamente sobre a prosa, mas num contexto geral, é uma fase de maturação e concretização dos novos valores modernos. Então, os escritores, eles trazem temas sociais, históricos e nacionais. Os escritores, eles traziam uma temática bastante cotidiana e a linguagem coloquial, ou seja, eles valorizavam a linguagem do dia a dia e rompiam com aquela forma padrão. A bandeira do modernista é justamente vou quebrar a tradição. E aí, com foco na prosa, a gente traz a prosa de ficção, né, romances regionalistas e urbanos. E eles, preocupados com os problemas sociais, eles aproximam-se mais de uma linguagem coloquial e regional, mostrando a realidade assim na cidade e também no campo. Nessa segunda fase da geração modernista, a gente tem 3 ciclos, que é o ciclo da seca de Graciliano Ramos, o ciclo do cacau de Jorge Amado e o ciclo da cana de José Lins do Rego, e eu vou falar especificamente sobre cada um desses autores. Aqui a gente tem Graciliano Ramos, né, do ciclo da seca. Na sua obra Vida Seca, ele retrata o quão seco é o sertão. Ele traz uma linguagem mais contida e ele tem algumas obras-primas, como a que eu já falei, Vidas Secas, São Bernardo, Angústia, que apesar de ser uma obra regionalista, ela traz algumas incursões sobre o espaço urbano, e ele foi preso lá durante o Estado Novo e trouxe na obra Memórias de um Cárcere o que ele viveu lá. Esse aqui é o Jorge Amado. Ele é do ciclo do cacau e as suas obras se passam predominantemente na Bahia, em Ilhéus. A obra dele é resumida em 2 palavras, como ele mesmo gostava de dizer: romântico e sensual. Ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase proletária, né, com a sua obra Capitã de Areia. Tem a segunda fase, que é a fase do cacau, com Terras do Sem Fim, e a fase popular, que é Gabriela, Dona Flor, Tieta. Esse aqui é o José Lins do Rego, ele é do ciclo da cana. Ele traz um tom bem memorialista, porque ele viveu em Engenhos e ele foi criado lá. E ele retrata justamente esse ciclo da cana, que é a decadência do engenho e a ascensão das modernas usinas. E 2 obras que vale ressaltar é Menino do Engenho e Fogo Morto. Cabe destacar aqui também 2 outros autores, que é a Raquel de Queiroz, com a sua obra O 15, e Érico Veríssimo, com a sua obra O Tempo e o Vento. A Era Vargas foi um período aí que o presidente Getúlio Vargas assumiu o poder durante 15 anos. No seu governo, variou do provisório ao constitucional e também a ditadura do Estado Novo, né? E está dividido em 3 momentos, que é o governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo de 1937 a 1945. Naquela época, o Brasil revezava a presidência entre 2 estados, que era o de Minas Gerais e o de São Paulo, mas tudo mudou quando o atual presidente da época, Washington Luiz, quebrou esse acordo entre as oligarquias republicanas e indicou um outro paulistano ao cargo de presidente. Então, por causa disso, Minas Gerais resolveu unir-se aos paraibanos e gaúchos para derrubar os paulistas nas eleições. Essa foi a chamada Aliança Liberal. As principais características do governo de Getúlio Vargas foram centralização do poder e simpatia pelo fascismo, política trabalhista, propaganda política, censura, capacidade de negociação política, controle dos sindicatos e investimento na infraestrutura. O governo provisório foi quando Getúlio Vargas ele ascendeu o poder após a Revolução de 1930 e ele finaliza em 1934, quando Vargas foi eleito indiretamente presidente do Brasil para um mandato de mais 4 anos, né? Uma das características
foi o fechamento do Congresso e do Senado, a suspensão da Constituição de 1891 e a destituição dos antigos presidentes das províncias, ou seja, os governadores. Também foram criados o Ministério da Educação e Saúde, bem como o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Na disputa das eleições entre Getúlio Vargas e Júlio Prestes acaba ganhando, mas o Getúlio ele alega fraude nas eleições e tudo tudo acaba quando o vice do Getúlio Vargas ele morre, né? No caso, o João Pessoa. E aí, por um golpe, né? O Getúlio Vargas ele assume a presidência e passa 15 anos no poder. O governo constitucional do governo de Getúlio Vargas ficou marcada pela radicalização da política nacional e pelas tentativas presidenciais da centralização do poder. O governo constitucional foi a fase do período em que Getúlio Vargas esteve na presidência, que abrangeu os anos entre 1934 e 1937. Nesse período, se inicia com a promulgação da Constituição de 1934 e a eleição indireta de Getúlio Vargas para presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte. Essa fase foi marcada por greves de operários, pela revolta comunista e o combate das ideias de esquerda e a radicalização da política. Sobre o Estado Novo, foi quando Vargas ele buscou concentrar o poder nas suas próprias mãos, né? Assim, ele extinguiu os partidos políticos e realizou uma cerimônia cívica de queima das bandeiras estaduais em dezembro de 1937. A ausência de partidos possibilitaria a Vargas governar sem concorrentes à direção política do país. O marco para o fim do Estado Novo foi em 18 de abril de 1945, pelo Decreto de Lei número 7.474, né, onde Vargas ele concedeu anistia geral a todos os presos políticos desde a promulgação da Constituição de 1934 até aquela data. Um dos beneficiados pela lei, né, pela medida, foi o líder comunista Luiz Carlos Prestes, que pôde finalmente deixar a prisão após 9 anos de reclusão. O fim da era Vargas é marcado também pela morte de Vargas, né, quando ele se suicida, mas também por ele ser forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. E com a saída, né, de Vargas do poder, foi organizada uma constituição para o país e assim iniciada outra fase da nossa história.